Então, quero convidar os irmãos nessa manhã a abrirem as suas Bíblias, a retornarem ao texto de Filipenses capítulo 2. Querendo o Senhor, nós vamos concluí-lo agora. Filipenses 2, nós vamos ler do verso 5 até o verso 11. Ontem nós fizemos a exposição do verso 5 até o verso 8. E hoje a nossa exposição ela vai do verso 9 até o verso 11. Apesar disso, a leitura que nós vamos fazer, ela vai se iniciar aí a partir do verso 5, tá bom? Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11, diz assim a palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome pela Tua palavra. A súplica que nós fazemos ao Senhor neste instante é a súplica feita pelo Teu servo no passado. Pedimos, ó Deus, que Tu abras os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, para contemplarmos a beleza, a glória e a majestade de Teu Filho. Em nome dEle é que oramos, ó Deus, em nome dEle é que desde já nós Te bendizemos hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, ontem nós nos detivemos no trecho que tem início no verso 5 e fomos até ao versículo 8, observando como o apóstolo Paulo, ele trabalha à disposição dos crentes de Filipos em buscarem a humildade, em buscarem o altruísmo nos seus relacionamentos interpessoais, mas Paulo vai fazer isso apontando para o exemplo supremo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós observamos que os cristãos de Filipos e nós também, nós fomos abençoados pelo Deus triuno, unidos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que demonstrou de maneira cabal o que é ser humilde. Aquele que demonstrou de maneira cabal o que é amar os seus irmãos. Nós fomos unidos a Ele e em virtude dessa união, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para agirmos da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo agiu. Nós observamos que nós temos condições dadas a nós graciosamente pelo Senhor, de agirmos como o Senhor Jesus Cristo, uma vez que em virtude da união com Ele, nós agora temos a mente de Cristo. Nós vimos que a união com o Senhor Jesus é a base da nossa ação como o Senhor Jesus. E é bem verdade, irmãos, que existem algumas coisas nas quais nós não podemos imitar o Senhor Jesus Cristo. Existem algumas coisas nas quais nós simplesmente não podemos imitá-lo, como por exemplo, no seu sofrimento vicário, no seu sofrimento salvador. Apenas Jesus sofreu de modo vicário, apenas Jesus sofreu dessa forma, apenas Ele sofreu como o nosso substituto, apenas os sofrimentos dEle possuem valor salvífico. É verdade que nós também sofremos, é verdade que nós também experimentamos dores, mas o nosso sofrimento e as nossas dores não são vicários.
Isso significa que, apesar de compartilharmos da experiência do sofrimento, nós não sofremos como substitutos uns dos outros. E o nosso sofrimento, ele não é o meio para a nossa salvação. Ele não possui nenhum valor salvífico. Então, nesse sentido, nós não podemos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos imitá-lo na paciência em meio ao sofrimento. Nós podemos imitá-lo na firmeza e no apego ao Senhor Deus em meio ao sofrimento. E de acordo com o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, nós também podemos seguir o exemplo de Cristo na maneira como nós deixamos os nossos projetos pessoais de lado, na maneira como nós deixamos de lado a nossa própria vontade para mergulharmos nas vidas dos outros com o objetivo de lhes fazermos o bem, com o objetivo de lhes servirmos. Isso porque Jesus, sendo o Deus eterno, ele não se agarrou à sua divindade como uma justificativa para nos deixar entregues à nossa própria sorte. Muito pelo contrário, Paulo vai nos dizer que o fato de Jesus ser coigual ao Pai foi justamente o que o levou a agir em nosso benefício, deixando a glória celestial, deixando temporariamente de manifestar alguns dos seus atributos divinos, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de um escravo e se submetendo à lei que nós quebramos, obedecendo à lei, recebendo o seu castigo, recebendo sobre si a punição da lei, a morte. E não qualquer morte, como Paulo faz questão de destacar, mas recebendo sobre si a pior das mortes, a mais humilhante das mortes, que foi a morte de cruz. Paulo quer nos ensinar, meus irmãos, que é esta disposição amorosa e servil que deve ser imitada por cada um de nós em nossos relacionamentos dentro da igreja. É a disposição de sacrificar o nosso próprio bem, de sacrificar o nosso conforto, de sacrificar o nosso bem-estar em favor do bem-estar dos nossos irmãos. Paulo nos ensina que a vida cristã ou a vida em comunidade não é um chamado à autorrealização, mas é um chamado ao sacrifício em favor dos outros. Ele deseja que nós saibamos que a humildade e a abnegação são não apenas nossos deveres enquanto cristãos, mas ele vai nos ensinar agora, meus irmãos, que a humildade, a abnegação, a disposição de buscar o bem dos outros é não apenas um dever, mas é também o caminho para a exaltação. Você pode, de repente, se imaginar perguntando ao apóstolo Paulo: qual é o papel da abnegação? Qual é o papel do altruísmo? Qual é o papel da humildade em meus relacionamentos interpessoais? Será que tudo isso é tão somente um dever que eu devo cumprir? Paulo responderia a você dizendo que é um dever que nos é imposto em favor de quem é o Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez, da maneira como Ele nos uniu a si mesmo, mas além de ser um dever, é também o caminho. É o caminho para a glória. É o caminho para a exaltação. Meus irmãos, eu sempre gosto de lembrar de uma frase que certa feita foi dita pelo meu pastor, o reverendo João Lemos, ali no Ceará. Em uma pregação, o meu pastor ele disse que a vida cristã é uma caminhada rumo à glória, mas que no meio do caminho há uma subida ao Gólgota, há uma parada no local do sofrimento e da dor. E nós vemos isso aqui no que Paulo ensina em Filipenses 2. Na continuação da argumentação de Paulo, o apóstolo vai dizer que esse foi o exato caminho percorrido pelo Senhor Jesus Cristo. Veja como ele faz isso agora a partir do verso 9. Depois de falar sobre como Jesus sofreu, de como Jesus assumiu a forma de servo, de como ele se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz, veja como Paulo fala agora da exaltação do Senhor. Leia comigo o verso 9.
Todos juntos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Há um detalhe bem interessante aqui a partir do verso 9, que eu gostaria que vocês percebessem, meus irmãos. Eu gostaria que vocês percebessem, em primeiro lugar, que a partir do verso 9, o sujeito das ações, ele vai mudar. Volte os seus olhos até o verso 5. Se você observar do verso 5 até o verso 8, o sujeito de todas as ações foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Filho de Deus. Veja que Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou. Jesus Cristo assumiu a forma de servo. Jesus Cristo se tornou em semelhança de homens. Jesus Cristo se tornou reconhecido em figura humana. Jesus Cristo humilhou a si mesmo. Jesus Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, do verso 5 até o verso 8, o sujeito de todas as ações é o Senhor Jesus Cristo. Em toda a trajetória da encarnação, do serviço, do sofrimento e do sacrifício, Jesus é o agente de cada ação. Mas quando você olha para o verso 9, você vê que o sujeito de todas as ações agora é a pessoa do Pai. É Deus, o Pai. Quem vai agir agora é o Pai, não o Filho. E veja como isso é interessante. Porque você vê que o Filho, ele humilha a si mesmo. Jesus, ele se sujeita à humilhação. No entanto, quando se trata da sua exaltação, não é ele quem se exalta. Ele não exalta a si mesmo. Outra pessoa faz isso. Ele humilha, ele se sujeita, mas quem o exalta, quem o glorifica é o Pai. Percebam, meus irmãos, que o objetivo do Pai é que ao final, no final de todas as coisas, todo joelho se dobre diante de Jesus Cristo. O objetivo do Pai é que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Veja como o Pai, ele anseia, ele deseja a glória do Filho. Mas reparem também que a glória do Filho, ela também é a glória do Pai. O Pai se deleita em honrar o Filho pelo cumprimento da missão redentora dada ao Filho. E a honra concedida ao Filho mostra em plenitude ainda maior a glória do Pai. Perceba aqui uma maravilhosa demonstração de altruísmo vivido dentro da própria Trindade. Paulo tem ordenado à igreja de Filipe que elas não devem competir umas com as outras, elas não devem ser rivais umas das outras. Você não deve buscar o seu interesse próprio, você não deve buscar aquilo que é particularmente seu, e ele vai mostrar que a Trindade coloca isso em prática. As pessoas da divindade, elas não competem umas com as outras. Nós sabemos que coisas como rivalidade, ciúme, inveja e vaidade, essas coisas ameaçam os nossos relacionamentos interpessoais. Mas essas coisas, meus irmãos, elas não têm nenhum lugar entre as pessoas da Santíssima Trindade. Você pode pensar, por exemplo, na bendita pessoa do Espírito Santo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos 13 e 14, e veja o que o apóstolo João fala a respeito do Espírito Santo. Veja como ele registra as palavras de Jesus sobre o Espírito Santo. João 16, verso 13 e verso 14. João 16, verso 13 e verso 14, se você encontrou, leia comigo, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Com base nesse texto, irmãos, o Dr. J. Packer, ele afirmou em determinada ocasião que a obra do Espírito Santo é servir como um holofote para a cruz de Jesus Cristo. A ideia dessa afirmação é que o Espírito Santo veio não para glorificar a si mesmo. O Espírito Santo veio não para colocar a si mesmo em evidência, não para lançar luz sobre a sua própria ação, mas para lançar luz sobre a cruz de Cristo, para iluminar a cruz de Cristo, para levar as pessoas a enxergarem a cruz de Cristo. Ele veio para falar de si, não de si mesmo, mas para falar de Cristo, para chamar a sua atenção para Cristo. E não há na pessoa do bendito Espírito Santo nenhum ciúme. Não há na pessoa do Espírito Santo nenhuma insatisfação ao fazer isso. Pelo contrário, ele tem imenso prazer em agir dessa forma. E aqui em Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai nos mostrar que existe a mesma disposição no relacionamento entre o pai e o filho. O pai procura a glória do seu filho. O pai deseja glorificar o seu filho. O pai deseja que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é Senhor. Se você lembrar, durante o seu ministério terreno, em várias ocasiões, Jesus disse que não veio para fazer a sua própria vontade, veio para fazer a vontade do seu Pai, veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Você vê que na Trindade Santíssima, cada pessoa procura a glória das outras. Nós somos convocados então, irmãos, a seguirmos o padrão que existe dentro da própria Santíssima Trindade. E se você olhar para o verso 9, eu peço que você retorne a Filipenses 2. Veja a expressão com a qual Paulo inicia o verso 9. Ele começa dizendo, pelo que. Essa expressão, pelo que, ela vai falar de uma conclusão. Paulo está dizendo que Deus, o Pai, levou a humilhação do Senhor Jesus Cristo a uma conclusão. Nós também podemos entender isso em termos de meio e fim. A ideia é que a exaltação do Filho sempre foi o fim pretendido pelo Pai. A exaltação de Jesus Cristo sempre esteve nos planos do Pai. Deus Pai sempre teve como propósito magnificar o nome de seu Filho amado. Tudo que o Pai fez, Ele fez pensando na glória e na alegria do Filho. Você pode pensar, por exemplo, na escolha do Pai de uma noiva para o seu filho. Nós temos a mania de pensar, Jesus, o Pai o deu por mim. O Pai o deu para mim, mas eu gostaria que você pensasse não em como Jesus foi dado a você, mas em como você, por ser parte da igreja e por ser um eleito de Deus, pense em como você, na eternidade, foi prometido ao Filho. Pense em como você, no tempo determinado por Deus, foi chamado pelo Espírito Santo, teve os seus olhos abertos, teve o seu coração de pedra trocado por um coração de carne, e você foi então dado ao Filho pelo Pai. A glória do Pai está na glorificação do seu Filho amado. E o caminho traçado pelo Pai, na aliança da redenção, foi a humilhação do Filho. O fim era a exaltação, mas o caminho, o meio, era a humilhação. Ele encarnaria, ele sofreria humilhação, ele se submeteria à lei, ele sofreria a morte pelo seu povo, e em resposta à sua obediência perfeita, o Pai o glorificaria. É por isso que Paulo começa o verso 9 dizendo, pelo que essa é a conclusão, essa é a ideia, esse era o plano desde o início.
pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Literalmente, Paulo diz aqui que Deus o hiperexaltou, ou Deus o superexaltou. Essa superexaltação é uma referência ao primeiro acontecimento, logo depois do sepultamento de Jesus. Que é, meus irmãos, o que nós dizemos marcar o início do seu estado de exaltação. Essa é uma referência à ressurreição de Jesus dentre os mortos. Paulo está nos dizendo que Deus o Pai, ele exaltou a Jesus sobremaneira quando o ressuscitou, quando o levantou e o livrou das garras terríveis da morte. Jesus desceu em sua encarnação, ele desceu em seu sofrimento, ele desceu ainda mais em sua morte. Ele foi humilhado ainda mais em seu sepultamento. No entanto, meus irmãos, o sepultamento foi o ponto final da humilhação do nosso Redentor. Em um ato final e grandioso, a sepultura não pôde mais retê-lo. Meus irmãos, a ascensão de Cristo das profundezas da morte desprezível levou a sua pessoa inteira, incluindo a humanidade na qual ele serviu e sofreu, a um ponto mais alto do que a mais alta de todas as suas criaturas, é o que Paulo está dizendo. E nessa superexaltação de Cristo, Paulo nos diz ainda que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Talvez você já tenha visto, ou talvez você já tenha até usado, alguma camiseta ou algum boné com a seguinte frase: Jesus, o nome acima de todo nome. Você já viu esse tipo de camiseta por aí? Jesus, o nome acima de todo nome. Inicialmente, irmãos, nós podemos chegar a pensar que esse nome que Paulo menciona aqui, esse nome acima de todo nome dado pelo Pai, é o nome Jesus. Mas essa não é a ideia de Paulo aqui. O consenso dos comentaristas é que Paulo, ele não revela aqui no verso 9 qual é esse nome. No verso 9 ele diz que Deus exaltou a Jesus sobremaneira e deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, mas ele não menciona aqui no verso 9 qual é esse nome. Esse nome só é apresentado no verso 11, quando Paulo diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nome que está acima de todo nome, irmãos, é o nome Senhor. O pastor John MacArthur vai dizer que Senhor é o título de majestade, de autoridade, de honra e soberania. Ele diz ainda que, obviamente, Senhor, usado no sentido de autoridade e comando soberano finais, está acima de todos os outros nomes. Quem quer que seja o Senhor sobre todos os outros, tem supremacia absoluta e tem o direito de ser obedecido como o Divino Mestre. Outro comentarista, Dennis Johnson, ele vai dizer que, como Senhor, Jesus é o imperador supremo de todo o universo. Como Senhor, ele está infinitamente acima dos fracos Césares que tinham a presunção de reivindicar o título Senhor. Apesar de governarem um império que, em perspectiva global e histórica, um império que provou ser pequeno e de curta duração. Como Senhor, o Filho exaltado ultrapassa as forças espirituais sobre-humanas. Ele está muito acima dos imaginários deuses benignos e dos demônios malévolos que competiam pelo temor e pela lealdade dos adoradores em colônias cosmopolitas como Filipos, onde o politeísmo local macedônio e grego absorveu as influências do Oriente Asiático e do Ocidente romano. Ele está acima de todos. César tentou expandir o seu império através de campanhas militares. Isso foi bem sucedido, meus irmãos, durante algum tempo. Mas já no 5º século depois de Cristo, o Império Romano, ele já havia sucumbido diante dos povos bárbaros. Por outro lado, aquele que é o verdadeiro Senhor, ele continua ainda hoje a expandir o seu reino,
Aquele que é o verdadeiro Senhor, Ele continua ainda hoje a expandir, a conquistar nações, e não através da força das armas, mas por meio da pregação, por meio da mensagem da cruz. Aquele que foi o símbolo da sua maior humilhação, é agora justamente o meio da expansão do seu reino. É por isso que este é o nome que está acima de todo nome. E acima de tudo, irmãos, a grandeza desse nome está em que o título Senhor é o mesmo nome revelado no Antigo Testamento, como sendo o nome de Deus por excelência, o nome Yahvé. Quando o Antigo Testamento hebraico, quando ele foi traduzido para o grego, a palavra usada para Yahvé, a palavra usada para o nome de Deus, foi exatamente a palavra grega para Senhor, a palavra Kyrios. Então, quando é dito que o Pai deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, a ideia é que em sua exaltação, Jesus, ele é reconhecido como Yahvé, ele é reconhecido como o Senhor, e esta é a honra definitiva e máxima. Este é o nome que está acima de todo nome, exatamente por ser o nome do próprio Deus. Se você abrir a sua Bíblia, em Isaías capítulo 42, no verso 8, o profeta vai dizer, o Senhor diz por intermédio do profeta: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Mas esse nome pertence àquele que é coigual ao Pai. Este é o nome de Deus. Portanto, este também é o nome daquele que também é Deus, o Senhor Jesus Cristo. Na ressurreição, o Pai o exaltou, dando-lhe este nome. E esta exaltação, meus irmãos, ela não está apenas no passado. Paulo vai nos mostrar agora que a ressurreição de Jesus foi apenas o começo, foi apenas o primeiro passo, foi apenas o início dessa exaltação. Há muito mais para acontecer. Volte para Filipenses 2 e veja isso nos versos 10 e 11. Leia comigo agora, mais uma vez, Filipenses 2, verso 10 e verso 11, que diz assim, todos juntos: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, observem essa expressão, para quê? Aqui você tem o objetivo do Pai ao exaltar sobremaneira o seu Filho amado. E o objetivo dessa exaltação, de acordo com o apóstolo Paulo, foi para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tente imaginar essa cena. Aqui você tem uma cena que com toda certeza vai ser espetacular. Tente por um instante imaginar todas as criaturas na terra, nos céus e debaixo da terra, todas, absolutamente todas, se curvando diante de Jesus, todas confessando que Ele é o Senhor. Essa cena vislumbrada pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, ela certamente vai ser maior, certamente ela vai ser mais gloriosa do que qualquer coisa que você já tenha visto. Você já deve ter visto alguns filmes que representam algo assim. Se você é um fã da saga Star Wars, você deve lembrar no final do episódio 4, da Uma Nova Esperança, quando a princesa Leia recompensa Luke Skywalker, Han Solo e Chewbacca por ajudarem a aliança rebelde a destruir a Estrela da Morte, uma poderosa arma do Império, nesse momento, uma multidão imensa começa a aplaudir os três heróis.
Se você gosta do Senhor dos Anéis, você deve lembrar do final da trilogia, O Retorno do Rei, quando Aragorn finalmente é coroado como rei, depois de o Um Anel já ter sido destruído. Nesse momento, todos os povos da Terra-média, pacificados agora, prestam honra ao rei Aragorn e aos hobbits que lutaram contra todas as forças do mal. Eu vejo fãs dessas franquias sempre destacando a beleza dessas cenas. Eu mesmo gosto muito dessas cenas. Elas são cenas impactantes. Mas, meus irmãos, todos os efeitos especiais usados nessas cenas, todo o esplendor retratado nessas cenas, toda a glória delas, tudo isso é muito menor do que aquilo que vai acontecer no último dia, quando todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se curvarem, se dobrarem diante de Jesus Cristo. Quando toda língua confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Tentem imaginar essa cena gloriosa, meus irmãos. Os melhores e mais capazes cineastas não são capazes de fazer justiça ao esplendor dessa cena que Paulo está mencionando aqui. E não pense que aqui Paulo está dizendo que somente aqueles que hoje amam a Jesus em todo o mundo, todos aqueles que o amaram em outras épocas, não pense que Paulo está dizendo que apenas esses vão dobrar os seus joelhos e vão confessá-lo como Senhor. O que vai acontecer aqui, meus irmãos, é o mesmo que aconteceu ao próprio apóstolo Paulo, quando ele estava rumando para Damasco a fim de perseguir a igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo aqueles que são inimigos de Cristo se dobrarão diante dele e confessarão a sua glória. Lembre de Paulo, quando ele estava no caminho para Damasco e teve aquela visão do Cristo glorificado. Ele foi arremessado ao chão, ele caiu por terra e imediatamente chamou a Jesus de Senhor. Ele, um perseguidor da igreja, ele, um odiador de Cristo, mas ao ver a glória de Cristo, ele não encontrou outra coisa a dizer, ele não encontrou outra palavra a não ser Senhor. E na expressão, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, estão incluídos não apenas os crentes, não apenas os cristãos, aqueles que hoje já o amam e se prostram diante da majestade dele. Aqui estão incluídos os inimigos dele, e que por ocasião do seu retorno permanecerão como seus inimigos. Veja que Paulo vai mencionar aqui 3 grupos. Ele fala primeiramente daqueles que estão no céu, ou seja, os santos anjos e os santos, os crentes que já partiram e que estão no céu. Ele menciona, em segundo lugar, aqueles que estão na terra, os crentes e os descrentes. Tente imaginar os descrentes de todo mundo. Tente imaginar os ateus. Tente imaginar os blasfemos, os idólatras, os que são adeptos de falsas religiões. Tentem imaginar os perseguidores dos cristãos. Todos eles dobrarão os seus joelhos e todos eles confessarão a Cristo como Senhor. Todos eles cairão aos pés de Cristo e a única coisa que terão coragem de dizer é que Jesus é o Senhor. Mas Paulo menciona um terceiro grupo, o daqueles que estão debaixo da terra. Nesse grupo, meus irmãos, Paulo usa aqui um circunlóquio. Estão todos os demônios e aqueles que já morreram sem Cristo. Aqueles que morreram na incredulidade. Aqueles que estão aguardando o juízo final e a punição eterna. Nenhum joelho no universo está excluído. Seja humano, seja angélico, seja demoníaco. Nem mesmo o joelho de Satanás está excluído dessa cena. Talvez você pense em Satanás como alguém que é capaz de medir forças com Deus. Mas você vê aqui que a perspectiva que é apresentada a você pelas Escrituras Sagradas é a de que no último dia, a única reação de Satanás, mesmo contra a sua própria vontade, será a de se curvar
será a de cair prostrado, ajoelhado, com a sua boca no pó, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E ele também dirá que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou dizer algo a vocês. Há muitas pessoas que eu já perdi, que já partiram e que hoje estão com o Senhor. Eu disse para vocês que eu tenho 4 filhos. Na realidade eu tenho 5. Um não mora mais comigo, um mora com o Senhor. Nós o perdemos ainda bem no início da gestação. Eu morro de vontade de conhecê-lo. O Dr. Heber Campos até quase me mata do coração um dia. Ele um dia falando para mim, logo quando a gente perdeu o bebê, ele disse: filho, um dia você vai estar num local, muita gente ao seu redor, e aí eu não sei se um rapaz ou uma moça vai chegar, vai bater no seu ombro e vai dizer: oi pai, sou eu. Desde então eu anseio por esse dia. Mas meus irmãos, eu quero ver muita gente que já está com o Senhor. Eu quero voltar a abraçá-los, mas com toda sinceridade, essa é a cena que eu mais aguardo poder ver naquele dia. Todas as criaturas, mas Satanás curvado diante de Cristo, confessando que Jesus Cristo é Senhor. William Hendrickson vai dizer que os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com imenso regozijo, mas os condenados e os demônios farão isto com profunda tristeza e profundo remorso, não com verdadeiro arrependimento. Mas a glória de Jesus será tão grande, tão intensa, que todos, absolutamente todos, se sentirão compelidos a render homenagens ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer ainda, veja o final, que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O verbo que ele usa aqui e está traduzido como confesse, é uma forma intensiva do verbo confessar. Há uma preposição no início do verbo que vai intensificar o seu sentido. Essa forma intensiva, ela vai mostrar que essa confissão, essa declaração de que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai, não será uma confissão baixa e acanhada. A ideia é que essa confissão será uma confissão altissonante e aberta, pública, diante de tudo e de todos. Tente imaginar mais uma vez esta cena. Tente imaginar todos os ateus, aqueles que hoje abrem as suas bocas, aqueles que hoje dizem as mais imundas blasfêmias contra o Senhor Jesus. Um dia, meus irmãos, um dia eles serão forçados a encarar o Senhor Jesus Cristo e eles confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai ser glorioso. No verso 11, Paulo está fazendo uma alusão a uma passagem do Antigo Testamento. Abra lá, no profeta Isaías, livro de Isaías, capítulo 45, verso 23. O verso 11 é uma alusão a essa passagem. Isaías 45, verso 23. Isaías 45, verso 23. Vamos ler todos juntos. Diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Olha agora, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Quando Paulo escreve o verso 11 de Filipenses 2, ele está aludindo a essa passagem. E aqui no contexto de Isaías capítulo 45, irmãos, o Senhor Yahvé, ele está fazendo um desafio aos deuses pagãos. Ele está desafiando os ídolos pagãos para que eles digam alguma coisa, ou para que eles façam alguma coisa. E eles se mostram completamente impotentes. Aqui o Senhor Yahvé, ele reivindica ser o único Deus. Ele reivindica ser aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Aquele que é o único que pode anunciar de antemão as coisas futuras e que pode fazer com que elas se cumpram.
aquele que é o único Deus vivo, aquele que é digno de que todo joelho se curve diante dele e toda língua confesse a sua supremacia. Aqui, veja, em Isaías 45, quem fala é Deus, quem fala é Yahvé. E em Filipenses 2, verso 11, isto é aplicado a Jesus Cristo. Aqui, mais uma vez, você tem confirmada a divindade do teu Senhor. Se um dia você permitir, tá? Se você permitir que uma testemunha de Jeová entre na sua casa, e ela disser a você que nós não devemos adorar a Jesus, mas apenas a Jeová, de modo compassivo, leve essa pessoa a Isaías 45, verso 23, e depois a leve a Filipenses 2, verso 10 e verso 11. Diga para ela que o Senhor, que Isaías insiste que é o único Deus, o Deus diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará, é Jesus. O mesmo que se curvou para morrer a morte maldita da cruz. Ele é Deus. Meus irmãos, eu quero concluir chamando a atenção de vocês para algumas aplicações que este texto traz até nós. E a primeira aplicação, eu gostaria que todos vocês observassem que aqui nessa epístola, aqui nessa passagem, você vai encontrar o maior incentivo para você viver uma vida altruísta. Aqui você vai encontrar o maior incentivo para você pensar mais nos seus irmãos e menos em você mesmo. Para você pensar mais nas outras pessoas e menos nos seus próprios projetos. Aqui você vai ter a maior injeção de ânimo para você se empenhar em buscar os interesses dos teus irmãos, para você se doar aos teus irmãos, para você se gastar e se deixar gastar pelo bem-estar dos teus irmãos. Você vê aqui que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele deu a você o Santo Espírito. O Espírito Santo une você a Cristo, de maneira que você tenha a mente de Cristo. Você pode ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você pode, dessa maneira, sacrificar o teu próprio bem-estar em prol dos teus irmãos. Porém, além de tudo isso, em Jesus, você tem um exemplo da bondade e da graça do nosso Deus. Pois assim como a vida de serviço e de sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi recompensada pelo Pai, foi recompensada com a suprema exaltação do seu santo nome, recebendo ele o nome que está acima de todo nome, assim também para você a glória o aguarda. É verdade que a tua obediência, ela também é de natureza diferente da obediência de Jesus. No sentido de que a tua obediência, ela não é meritória, como foi a obediência do Senhor Jesus Cristo. Você não tem o direito de exigir nada de Deus, de reivindicar nada a Deus, mas você pode se deleitar, porque em sua graça, Ele se agrada de conduzir você à glória. Mas você deve saber que nesse caminho, rumo à exaltação, na sua peregrinação, rumo à glória, há uma parada junto ao Gólgota. Há abnegação, há humilhação, há mortificação da carne, há um doar-se, há um deixar-se gastar uns pelos outros. Em segundo lugar, eu gostaria de pedir que todos vocês parassem e atentassem para o que Paulo nos revela aqui sobre a exaltação de Jesus Cristo. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Não diga isto apenas, não repita isto apenas. Confessar a Jesus Cristo como Senhor significa muito mais do que simplesmente declarar a palavra Senhor. Envolve a percepção solene da grandeza e da supremacia de Cristo. E por qual motivo eu faço esse destaque? Simplesmente, irmãos, porque hoje em dia nós nos reunimos, nós confessamos a Cristo como Senhor,
nós nos curvamos diante dele, nós fazemos isso em nossos lares, nós fazemos isso quando nos reunimos para o culto, mas, meus irmãos, será que nós temos feito isso com todo o senso de reverência possível? Nós nos curvamos diante de Jesus e confessamos o seu senhorio por realmente percebermos a supremacia de Jesus? Quantos de nós estão aqui nesta manhã e de fato têm essa percepção? E dessa forma se prostram os seus corações diante de Jesus e o confessam como Senhor. Nesta manhã, quantos de nós estão aqui apenas de corpo presente, mas sem essa percepção da grandeza e da supremacia de Jesus? É claro, meus irmãos, que aqui nós temos posturas físicas, como pessoas ficando de pé diante da palavra de Deus, pessoas curvando as suas cabeças em oração a Deus, pessoas fechando os seus olhos no momento em que cantam a Jesus, mas quantos estão agindo assim apenas por costume ou por tradição? Um pastor disse certa vez que o que nós fazemos com os nossos corpos não é um indicador do estado dos nossos corações. Lembremos que o próprio Senhor Jesus citou uma passagem do profeta Isaías, na qual o Senhor se queixa dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eu pergunto, irmãos, quando os nossos lábios dizem que Jesus é Senhor, nós estamos fazendo isso com a verdadeira devoção e reverência? Nós estamos entendendo de fato a grandeza dessa afirmação? Os filipenses tinham a dimensão exata dessa afirmação, pois ela desafiava os imperadores romanos. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor era uma afirmação que desafiava César. Dizer que Jesus Cristo é Senhor era dizer que César não era o Senhor, mas sim Jesus Cristo. A pergunta é: o que nos desafia hoje? Quando os apóstolos faziam essa afirmação, era possível perceber a solenidade e a gravidade com que a faziam. Mas nós, será que nós dizemos que Jesus é Senhor com o devido senso, com a devida percepção do que essa declaração envolve? Se é assim, por que estamos vivendo vidas ensimesmadas? Se é assim, por que gostamos de repetir que a vida é minha, ninguém se mete, eu faço o que eu quero, ou o Facebook é meu, eu publico nele o que eu quero? Se temos a devida percepção de que Jesus Cristo é Senhor, por que vivemos como se fôssemos os nossos próprios senhores? Por que vivemos como se o mundo girasse em torno de nós? Como se estivéssemos aqui para buscar os nossos projetos, para fazer valer a nossa vontade, para realizar nossos sonhos? Se Jesus é Senhor, em seu senhorio, Ele me deixou um exemplo, e Ele também me deixou na sua palavra, que a minha vida deve ser gasta para a glória dEle e para o bem dos meus irmãos. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que se você faz essa confissão hoje, mas não faz essa confissão com a devida percepção do que ela envolve, um dia você vai fazê-la. E um dia você fará com verdadeiro sentimento. Chegará o dia quando você vai fazer essa confissão e você a fará com todo o sentimento possível. Se hoje você é alguém que tem a percepção da glória e da majestade de Jesus, você confessa e você vai confessar o senhorio de Jesus com todo o temor e com toda a alegria possíveis. Mas me permita dizer que, por outro lado, se hoje você é alguém que até declara verbalmente que Jesus é Senhor, mas faz isso de maneira fria, mas faz isso sem se importar com o valor do que diz, ou se você é alguém que se recusa a fazer essa confissão, se você é alguém que talvez não publicamente, mas no coração toma o lado daqueles que blasfemam do santo nome de Jesus, saiba que no último dia você vai fazer essa confissão. Você vai bradar: Jesus Cristo é o Senhor. A grande questão é que, assim como não há nenhuma alegria hoje, naquele dia também não haverá nenhuma alegria em você. Você fará essa declaração, mas haverá apenas pesar, haverá apenas remorso,
Você fará essa declaração não ao lado dos santos anjos, dos crentes que já estão no céu e daqueles que hoje já amam o Senhor. Você declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas você fará essa declaração ao lado do próprio Satanás, que com você e como você estará prostrado em profunda humilhação. Por essa razão eu quero apelar a você para que você desperte, para que você acorde, para que você atente para o que o pastor R. Kent Hughes declara. Ele diz: cada coração crente clamará a plenos pulmões, em voz e em música, e nós, com os anjos, faremos isso uma vez após outra por toda a eternidade. Cada coração incrédulo também confessará isso, em desoladora submissão e desespero. Mesmo Satanás confessará, o joelho e a língua dele não estão excluídos. Cada espírito caído confessará isso. Legião após legião confessará isso. Caifás confessará que Jesus, o Messias, é Yahvé. Herodes confessará isso. Pilatos confessará isso. Nero confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hitler confessará isso. Stalin confessará isso. Cada alma de toda e qualquer era confessará que Jesus, o Messias, é Yahvé. Você também confessará. Mas de que lado você vai estar? Então hoje, de uma coisa você pode ter certeza: você vai fazer essa confissão um dia. A grande pergunta a qual você tem de responder é: de qual lado e com qual sentimento você fará essa confissão no último dia? Você estará do lado dos santos e dos anjos e confessará o senhorio de Jesus com entusiasmo e profunda alegria? Ou você estará ao lado de Satanás, dos demônios, dos condenados, confessando com tristeza e em desespero? O que você precisa saber ainda é que, independentemente do lado em que você estará, Deus será glorificado. No último dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, e tudo isso será para a glória de Deus Pai. A minha sincera oração, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos, que Ele tire o véu do teu coração e dos teus olhos, para que você veja hoje a beleza, a glória, a majestade, a soberania, a supremacia, a formosura do Senhor Jesus Cristo. E vendo isso, e vendo a beleza dEle, e vendo o exemplo dEle, que você olhe também para a sua igreja, que você a ame profundamente, e que além do desejo de glorificar a Deus, de cultuá-lo, de servi-lo, você deseje também dar a sua vida pelos seus irmãos. Permitir que eles conheçam você, permitir-se também conhecer os sofrimentos, as dores, os anseios deles, se gastar e se deixar gastar por eles. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.